Olá pessoal, eu sou Paulo Moreira, sou professor do EMAI, sou juiz federal e venho aqui conversar com vocês sobre algumas dicas para concurso público. Bom, nesse vídeo eu quero conversar sobre o seguinte, sobre a observância dos seus pontos fracos. Isso, porque o que acontece? Nós temos alguns alunos, alguns colegas, que eles gostam de estudar só aquelas matérias que eles têm facilidade. Então o que acontece? O aluno ele é um criminalista, ele adora direito penal. Ele só estuda direito penal, só estuda processo penal, ele só se interessa por ler informativo de direito penal e geralmente quem tem esse perfil não gosta de estudar civil e processo civil. Gente, civil e processo civil hoje são as matérias, assim, talvez uma das matérias que mais reprovam em concurso, né? São matérias extensas, são matérias bastante difíceis. Então você deve observar os seus pontos fracos para trabalhar em cima dele. E às vezes você não sabe que tem esses pontos fracos. Por quê? Porque você faz uma prova objetiva, que tem um ponto de corte, vamos supor, 50, 55, você foi lá, tirou 57, passou e foi para a segunda fase. Como você passou para a segunda fase, você não observou o que você foi bem ou mal. Então pode acontecer de você ter gabaritado constitucional, ter gabaritado penal, ter gabaritado processo penal, administrativo, chegou lá em civil e processo civil, você errou quase tudo. Mas como você conseguiu sua aprovação para a segunda fase, você não se preocupou com isso. Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na segunda fase para fazer a prova, você vai ficar em civil e processo civil, você vai rodar. Por quê? Porque são matérias específicas que com certeza vão ser cobradas. Porque você teria que ter, teria que ter detectado essa sua deficiência lá atrás. Então, como que nós vamos trabalhar em cima disso? Nós já conversamos em outros vídeos aí a respeito da resolução de exercícios como ferramenta de estudo. Não conversamos sobre isso? Sim. Então vocês vão fazer o seguinte, quando resolverem uma prova, procurem separar por grupo de matérias as matérias que você foi bem e as matérias que você foi mal, tá? Mesmo nas matérias que você foi mal, então você vai detectar, eu tenho uma deficiência em civil, tenho deficiência em processo civil e administrativo, e dentro dessas questões procure ver, olha, essas questões aqui eram o quê? Era sobre recurso, era sobre provas, era sobre procedimento, então procurem fazer realmente o mapeamento das suas deficiências e procure trabalhar em cima disso. Então não é porque você é apaixonado em direito penal, em direito constitucional, que justamente esse é o motivo de você ter que estudar menos essas matérias, você ter mais facilidade. Procure trabalhar nos seus pontos fracos, sabendo que é o seguinte, gente, no concurso público você não vai conseguir compensar sua fraqueza em direito civil com a sua fortaleza em direito penal. Então, por exemplo, se você tiver uma prova de sentença para fazer na segunda fase, uma sentença civil e uma criminal, não adianta você ser muito bom em direito civil e ser fraco em direito penal, porque você vai ter que provar nas duas. Então, às vezes é melhor você ser mediano para bom nas duas matérias e ser aprovado, que ser um monstro sagrado em uma delas e não ter a menor familiaridade com a outra. Então procure trabalhar. Já viu aquele pessoal da academia que o cara malha só braço e fica com as canelinhas finas, fala que é sabirila, peito de gorila e canela de sabiá? É isso daí, acontece o mesmo em concurso, nós estamos cansados de ver. O pessoal que vai, quer estudar só aquilo que gosta e deixa o resto. Pô, o cara detesta civil, ele tem o trauma porque o professor da faculdade dele era horroroso, não sei o que, traumatizou o cara, ele não consegue mais estudar civil. Gente, você está traumatizado em civil? Lê lei seca pelo menos, procura memorizar a lei seca, começa a resolver questão de civil. Então tem outras maneiras da gente encarar uma matéria de um jeito menos chato, tá ok? Outra questão sobre pontos fracos que eu quero falar é o seguinte, tem algumas matérias nos editais que são aquelas micromatérias, que a maioria dos alunos não dão muita importância. Então ele vê assim, financeiro, eleitoral, consumidor, ECA, ambiental, econômico. Ele fala, não. Aí vem um edital pequenininho e fala assim, isso aqui eu leio um resumo um dia antes da prova. Sabe qual que é o problema disso? Às vezes essas matérias, você acha que são pequenas, o examinador vai lá e mete 5 questões de ambiental, ele põe 8 questões de consumidor, ele põe 10 questões de ECA, e era uma matéria pequenininha. Se você tivesse estudado com profundidade essas matérias, você tinha gabaritado. Aí você fala, não, eu tive que estudar direito civil. Aí chega lá em civil, cai o mesmo número de questões que ECA, né?
E ECA, se você tivesse estudado com afinco, a matéria é pequena, você tinha gabaritado. Civil, são mais de 2.000 artigos, você chegou lá e acertou 3, 4 questões em 10. Então procurem também comer pelas beiradas. Então essas matérias pequenas, gente, que tem poucos pontos no edital, procurem saber tudo dessas matérias, porque são aqueles pontos valiosos que vão nos colocar dentro do ponto de corte. Né? Às vezes você é reprovado aí por 2, 3 questões e justamente por conta da deficiência nessas matérias. Então, por favor, tenham observância nos seus pontos fracos, estudem as matérias que vocês não gostam, as matérias que vocês são traumatizados pelos professores bisonhos que vocês porventura já tiveram na faculdade. Esqueçam isso, tá ok? Façam aí seu próprio autotratamento psicológico, se livrem desse trauma e passem a estudar essas matérias, tá ok, gente? Essas matérias você tem que trabalhar com mais afinco, não estudem apenas aquilo que vocês gostam, tá ok? Aí depois que vocês passarem no concurso, tiverem uma atuação numa vara especializada, aí sim, vocês podem se debruçar em cima daquilo. Mas antes não, nós temos que ser generalistas, tá ok, gente? Até a próxima aí, força nos estudos.